O Melhor e Mais Justo de hoje discute a necessidade de garantir pluralidade, diversidade e liberdade de expressão para todos na mídia nacional. Participam desse debate Laurindo Leal Filho, o Lalo, jornalista, Renata Miele, secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Tararé, do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação, e Eduardo Guimarães, blogueiro do blog da cidadania.com.br. A sociedade civil organizada exige participar do debate sobre a democratização dos meios de comunicação no Brasil. Historicamente, outorgas e renovações das concessões de TVs e rádios acontecem sem respeito aos interesses públicos. Os processos são lentos, pouco transparentes e têm perpetuado no poder concentração e propriedade cruzada da mídia, tornando quase impossível a entrada de novos atores. As tentativas de estabelecer algum tipo de regulação para esse setor já foram apontadas como censura, liberdade de imprensa, e a polêmica segue se arrastando. Como garantir uma democracia na mídia para que as muitas vozes sociais sejam mídia, ganhando espaço no espectro eletromagnético? Lalo. Tuto, eu queria, o Eduardo, na fala dele inicial, separou... Ainda lá no primeiro bloco? Separar a mídia impressa e a mídia eletrônica, e ele relativizou um pouco o radicalismo da mídia eletrônica. Eu acho que não, viu, Eduardo? Acho que a mídia eletrônica, ela provoca um estrago político ainda maior do que a mídia impressa. A mídia impressa é o seguinte, são os mesmos grupos, na maioria são os mesmos grupos, que tem o jornal impresso, tem a tal da propriedade cruzada. A propriedade cruzada nada mais é do que isso. O mesmo grupo tem o jornal, tem o rádio, tem a televisão, tem a internet, né? Tem a gravadora. Esses mesmos grupos, eles, para um determinado público, leitor, que é pequeno no Brasil, né? Que é muito pequeno. Jornais têm uma tiragem irrisória, se formos comparados aqui até a Argentina, aqui do lado. Né? Não pode falar nem de Estados Unidos e Europa. Mas as mensagens que são colocadas nesses jornais, elas são decodificadas para um público mais amplo pela mídia eletrônica. Há comunicadores populares no rádio, em grandes cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que falam para 3 milhões de pessoas diariamente. E o que eles fazem? Eles pegam os jornais impressos, pegam lá, o PT roubou não sei das quantas, e mais. Eles pegam o editorial, que é um pouco mais complexo, e decodificam aquele editorial numa linguagem. Viu, dona Maria? Olha o que estão fazendo com o seu dinheiro. Quer dizer, então você está falando para um outro público as mesmas informações, só que com uma linguagem diferente, uma narrativa peculiar àquele veículo e popularizada. Então, o papel e o poder dos meios eletrônicos, o rádio que ninguém fala, a gente fala tanto da TV, o rádio é brutal. O rádio fala nos congestionamentos dos carros em todas as cidades brasileiras, né? Horas e horas por dia. E são sempre as mesmas mensagens. E são sempre os comentaristas os mais reacionários, alguns fascistas, que falam na Jovem Pan, que falam na Globo News, que falam na CBN, né? Pregando sempre as propostas mais antagônicas possíveis aos interesses da grande maioria da população brasileira. Quando a gente fala em regulação, tem que também separar impressos e eletrônicos. Os impressos são atividades privadas. Nós 4 aqui podemos nos reunir, imprimir um jornal, colocar na banca, se ele vender, a gente ganha dinheiro, se não vender, a gente vai à falência. Mas é um problema nosso. Claro. Rádio e televisão são concessões públicas, outorgadas. Por quê? São concessões públicas? Porque as ondas trafegam em espaços, as ondas eletromagnéticas, trafegam em espaços que são finitos e limitados. Então é um privilégio nós aqui termos um espacinho naqueles... Quem que tem que regular aquele espaço é o Estado. Daí a ideia da concessão. Agora, o problema é que na história do Brasil, o Estado foi sempre concedendo os meios de comunicação para os amigos. Isso desde os anos 20 no rádio e chegou na televisão nos anos 50. Então, quem ocupa o espaço são sempre os amigos do rei, que quase sempre, ou na sua maioria, são os representantes das classes dominantes, dos grandes grupos econômicos, que ocuparam todo o espaço. Agora, quando a gente está discutindo a regulação, ou seja, quer dividir esse espaço democraticamente, eles vão ter o núcleo deles, como tem na Argentina, 30% para as privadas, 30% para as públicas e 30% para as privadas sem fins lucrativos. Ora, isso é a democracia. Então, agora eles chamam isso de censura.
quando, na verdade, isso é ampliação da liberdade de expressão. É assim que a gente, só com uma lei de meios, que dê conta dos meios eletrônicos, a gente vai enfrentar esses problemas que nós estamos discutindo aqui, que é a interferência dessa mídia no processo político e na vontade dos brasileiros. Os brasileiros não têm como escolher. E lembrando que a televisão ainda atinge no Brasil, embora a internet tenha crescido muito, mas ela chega a atingir 95% da população. Sem dúvida, quer dizer, ela é massiva. Sem dúvida. Eu acho que é fundamental isso, porque nós temos uma anomalia no Brasil. Né? No Brasil, 90% do espectro é ocupado por grupos privados. Nós não temos no Brasil grupos comunitários, sistema público de comunicação e mesmo atores privados que sejam diferentes no discurso e nas suas posições desse grupo que se encastelou nos nossos meios de comunicação. Né? E que hegemoniza a grande mídia no Brasil. E no caso, com projetos políticos muito definidos. O que foi a Rede Globo? A Rede Globo, quando surgiu no governo militar, ele tinha um projeto político muito claro de contribuir para a unificação e para o projeto de governo do Exército. Unificação do país subordinado aos Estados Unidos. E agora, qual que é a questão? A gente faz esse debate, eles falam, não, são censores. Primeiro é preciso lembrar o seguinte, que os meios de comunicação não são detentores da liberdade de expressão e nem da liberdade... que a liberdade de expressão é um direito do sujeito, do indivíduo, da sociedade, não de empresas. Então, para começar... É uma condição da cidadania, não é de uma empresa privada. Da empresa privada, né? Então, não tem nenhuma discussão aqui, quando a gente discute regulação, de se realizar censura. E aí, eu até estou escrevendo um artigo sobre isso, como é que se blinda esse discurso do senso comum, da censura, como é que a gente enfrenta esse discurso? Aí, criou-se a ideia de falar, não, então vamos fazer a regulação econômica dos meios de comunicação, para tentar criar uma distinção de que nós estamos querendo tratar das questões econômicas e não do conteúdo. O problema, o nó, é que o que eles não querem é exatamente a regulação econômica. Claro. Porque o que eles não querem exatamente é dividir ou ter qualquer diminuição do poder político, econômico, de ditar aquilo que é notícia e aquilo que é notícia, de definir o que é cultura nacional, o que é entretenimento. Então, esse conluio privado que se encastelou na nossa mídia, eles estão preocupados em garantir o domínio do debate público e impor a agenda política deles, mas eles têm interesses econômicos poderosíssimos. A família Marinho junta é dona de uma das maiores riquezas, fortunas do mundo. É isso que eles não querem perder também. Então, quando você vai fazer a discussão de que é preciso acabar com a propriedade cruzada, de que é preciso definir um limite no espectro para a atuação dos entes privados, eles vão dizer que isso aí é censura porque nós estamos tirando o espaço deles. Mas a presidenta Cristina... Na Argentina, enfrentou exatamente esse problema, ganhou em todas as instâncias e acabou com o monopólio do Clarim, que se assemelhava ao da Globo. Quer dizer, há que ter vontade política. Ter vontade política. A politização do argentino é diferente da nossa. Aliás, por força da minha atividade como comerciante, eu trabalho com comércio exterior, então a América Latina, há 30 anos que eu venho, a maioria dos países eu já tive 20, 30 vezes em cada um. Já participei de atos públicos na Argentina, em Quito, no Equador, em onde você quiser, aqui na América do Sul principalmente. E esses povos latinos, eles têm um grau de consciência. Eu digo que o boliviano é muito mais politizado que o brasileiro. De forma geral. Boliviano médio. Eduardo, isso não está no gene de ninguém, isso está na cultura. Não, está na forma como se... Politização, você eu queria até... Agora, sob esse argumento, com base nesse argumento, que o governo, e vamos reconhecer aqui, não teve coragem de enfrentar a discussão da comunicação e ficou capturado por esse discurso na minha fala inicial, de que fazer regulação é censura. Nós temos que enfrentar esse debate. Olha, naquela minha fala inicial eu queria justamente abordar esse ponto que acabou sendo interrompido, que eu queria só concluir essa questão. Da televisão e da imprensa escrita que eu estava falando para o Lalo,
E ele fala muito bem que é o papel das rádios, que também é comunicação eletrônica. Só que na verdade, eu me referia mais à televisão, porque o rádio realmente é uma comunicação eletrônica, tal, é uma concessão pública, tanto quanto a TV. Mas, em relação à televisão, empresa, porque o grande meio ainda, né, é a televisão, todos os estudos mostram o impacto, inclusive eleitoral, num período curto, como aquele de reta final da eleição, o impacto que tem a televisão seria determinante. A televisão aberta, O Jornal Nacional estava especificamente. sendo considerado determinante para o resultado daquela eleição. E a televisão, ela tem uma linguagem mais morna, né, mais amena, isso nos noticiários, no uso do noticiário. E eu falo muito, eu foco muito no Jornal Nacional, porque ainda é um veículo, apesar de ter perdido muito, é um veículo que tem um peso muito importante. Em termos de audiência. De audiência, é o maior telejornal, são 25 pontos, se não me engano. O segundo tem 8, que é a Record. Então é uma diferença muito grande, é uma hegemonia que eles têm. E eles têm essa questão de eles, de um tempo para cá, estarem vindo, tentando se posicionar como mais isentos, dando uma no cravo e 58 na ferradura, mas eles dão uma no cravo. Vocês entendem o que eu quero dizer? Uhum. Então, para cada uma notícia desfavorável aos tucanos, eles dão 58 desfavorável ao PT. Então, a forma como se divide, se organiza da sua questão, como a mídia atua para influir em processos eleitorais, influir na política, é justamente assim, usando esse poder eletrônico, seja na mídia... Agora, a imprensa escrita, ela está, em alguns nichos, está surgindo uma divergência. Nós temos um fenômeno importante na Folha de São Paulo, que é o surgimento de alguns articulistas que não existem em outro jornal, como o Ricardo Mello. A Folha sempre teve isso, Edu. A Folha sempre teve isso, porque a Folha, ela tem uma certa preocupação. Não, é que a Folha sempre teve uma preocupação de falar... De falar que é plural. Não, de falar para uma classe média, né, para um setor da sociedade, não é classe econômica, mas para um setor da sociedade que não é aquela direita tradicional para a qual o Estadão se dirige. Então, nesse sentido, a plasticidade da Folha, ela sempre foi mais sofisticada, né? A gente já teve, em outros momentos, outros articulistas, o João Paulo Nogueira Batista Júnior, por exemplo, Florestan Fernandes. Mas era mais escondido, né? Eles tinham ficado mais... que eu acho que o momento político que eles estavam... que eu acho que o momento político que eles estavam no jornal não estava tão acirrado como nós estamos hoje. Não Então, tinha essa polarização que temos hoje. É maior. Isso coloca para alguns articulistas que têm uma postura um pouco mais à esquerda, um destaque maior. Mas não nos esqueçamos, o Chico Sá foi mandado embora. Né? E tem muitas outras pessoas saindo do jornal porque estão colocando suas opiniões. Mas saiu também a Eliane Cantanhede, né? Que era... saiu porque eles estão querendo cortar custos no jornal. Eles estão substituindo os grandes salários por salários menores, né? Digamos assim. Mas... Eu acho que a posição da Folha é pior do que a dos outros jornais, do Globo e do Estadão. Porque ela escamoteia. Sabe quem me disse ela isso? José Neumann. Aquele José Neumann Pinto, uma vez eu falei para ele, esse Estadão, a Folha é muito melhor, isso há uns 15 anos atrás. O Estadão assume editorial. Ele falou para mim, olha, um dia você vai conhecer a Folha, você vai falar que o Estadão pelo menos é mais honesto. Não acredito que eu tenho uma opinião comum com o Neumann, mas nesse caso parece que você tem uma opinião comum com o Neumann. O Estadão, ele assume em editorial a posição política e para quem ele vai votar. A Folha fica nessa campainha. Você é contra a redução da maioridade penal, a Folha não, entendeu? Como se isso pudesse ser verdade mesmo. E quem disse que a Folha tem que ter opinião sobre essas coisas? Se fosse jornalismo isento e plural, ela tinha que dar espaço para todas as visões que a sociedade tem sobre determinado assunto, e a Folha não faz isso. Agora, é importante demarcar também os elementos, né? O Estadão, é verdade, editorialmente, foi mais recentemente, que eu me lembre pelo menos, foi na outra campanha, quando
quando o Serra era candidato contra a Dilma Rousseff, lá em 2010, ela assumiu mais uma semana, 2 semanas antes do pleito. Fez campanha para o Serra durante o ano inteiro e 2 semanas, 10 dias antes, disse que estava, olha como eu sou honesta, agora eu estou declarando editorialmente meu voto num certo candidato. O Estadão, né? O Estadão. Quer dizer, então... Eu acho mais certo. É mais certo, Sim, mas mas podia só ter no sido final. 8 meses antes, né? Desde o começo, tá certo? Um certo atraso. Um certo atraso. Pequeno né? atraso. E por outro lado, o que eu noto também é que os jornais, eu acho que a gente tinha que superar no campo da mídia uma certa ideia de imparcialidade ou de isenção. Sim. A gente tinha que assumir uma dimensão de ética e de honestidade, dizer, olha, sou posicionado, tá certo? Tem lado, É tem assim lado. que é na Venezuela, por exemplo. Lá eles já superaram essa, que eu chamo até de uma inocência Uma infantil, suposta ingenuidade, uma ingenuidade de que, olha, os meios de comunicação são imparciais. E esse debate já está superado lá. Porque eles têm claro que cada veículo tem uma posição política diante dos temas e dos problemas que vivem a sociedade. E ok que seja assim. Claro. Mas que saibamos qual posição de cada veículo, isso ajuda a sociedade a criticamente se posicionar diante dos fatos. E a ler aqui e Sabe uma acolá, né? pessoa Ser fingida? transparente. Sabe uma pessoa fingida que a gente não gosta? É falsa. A Folha é isto. Exatamente. Ela falseia a ideia de que ainda adota políticas liberais do século XIX, quando ela tem um lado claríssimo a favor do conservadorismo, né? A favor dos setores mais radicais. Mas ela finge, finge até com critérios, você lembrou bem, com critérios mercadológicos. Exatamente. Ela entrou na campanha das diretas na década de 80 porque para concorrer com o Estadão. Porque ia vender mais jornal. Porque ia vender mais por isso, jornal. né? Não, Efetivamente. Eles vão tendo seus vernizes, criaram um ombudsman para parecer que isso era um Isso é espaço. conversa. E uma né? propaganda recente da Folha diz assim, aqui na Folha você pode ter a sua opinião divergente publicada. É uma coisa muito... Aí você pega ameaço. aquela coluna dos leitores, Exatamente. é só pau no governo. Não, e eu Não, ameaço eles- alguém eles a dão tentar uma- publicar um mas artigo na seção de Mas é opiniões estratégia, da eles Folha. dão uma... Gente, eu preciso fazer mais um intervalo. A gente vai continuar com esse debate. Se você também quiser entender melhor e participar dessa campanha pela democratização da mídia, acesse o site paraexpressaraliberdade.org.br. Estou repetindo, paraexpressaraliberdade.org.br. Nesse endereço você acessa o projeto de lei de iniciativa popular para a democratização da mídia e todos os materiais para coleta de assinaturas. Vou fazer mais um rápido intervalo e a gente já volta.